Fala galera, Gomes da Costa Trader, hoje dia 11 de julho, essa é a aula 2 do projeto Day Trade para iniciantes. Antes de iniciar, queria saber aí como vocês foram, aí, da experiência de vocês de fazer esse exercício, essa lição de casa aí que eu deixei, de fazer R$ 30 por 3 dias seguidos, né, operando somente um contrato, fazendo mais de 2 operações por dia. Depois deixei nos comentários, eu queria saber como vocês foram, se sentiram dificuldade. Na verdade, eu acredito que mais de 90% das pessoas não conseguiram fazer, não conseguiram bater essa meta, né, desses R$ 30 3 dias seguidos, porque realmente é uma meta bem difícil, né, bem difícil. Então, para quem não conseguiu atingir, não se preocupe. Na verdade, eu já quis mostrar para vocês com um grau bem grande de dificuldade, que é fazer R$ 30 com um contrato só. Por que grau bem grande de dificuldade? Porque se eu opero um contrato, né? Se eu opero um contrato, eu estou operando aí com só R$ 100 de margem na corretora. Tá? Se eu estou só com R$ 100 na corretora, eu tenho que fazer R$ 30. Então, o que eu estou querendo que vocês façam? 30% ao dia. Gente, 30% ao dia é absurdo. Na verdade, se pegar um gestor bom hoje, em renda variável, vai dar 30% ao ano. 30% ao dia vai dar um número assim, talvez mais de 3.000% com certeza ao ano. Então, é uma meta difícil de ser concluída, né? Eu queria mostrar para vocês que o pessoal que está começando, está querendo fazer R$ 50, R$ 100, R$ 200, R$ 300 no dia, mas senta e pensa na meta que vocês estão se propondo, porque nesse caso aqui são 30% ao dia, é uma coisa absurda. Mas tem gente na corretora aí que coloca R$ 500 na corretora para operar aí 5 contratos e quer ganhar R$ 300, R$ 200 no dia. R$ 200 em 500 vai dar mais ou menos o que? Uns 40%? O cara quer fazer 40% ao dia? É absurdo. Isso é totalmente ilusório. É real. Então, na verdade, essa primeira lição de casa que eu passei foi uma lição meio pegadinha. Foi uma lição meio assim. Vamos cair na real, gente. Tá? Vamos cair na real. Mercado financeiro, a gente vem com um monte de sonho, né? A gente vê um monte de exemplo aí, principalmente em Facebook ou pela internet, de gente ficando rica, mas 99% é mentira. E é mentira mesmo, cara, porque nego vai postar só quando ganha. Tá? Então, eu queria que você sentisse aí na pele a dificuldade que é fazer 3 dias seguidos de R$ 30 operando somente um contrato. Né? Realmente é muito difícil. Só um parênteses, né? Vocês sabem qual é o valor financeiro de um contrato de índice, de um mini contrato? Porque assim, vocês estão operando um índice, vocês têm que saber tudo do índice. Quais são as ações que mais impactam no índice? Quando esse contrato vence? Qual o valor desse contrato? Quem são os players que atuam nesse ativo? E por que eles atuam nesse ativo? De que maneira? É fazendo hedge? É fazendo mais day trade? O que seria o hedge? O hedge, na verdade, é proteção de carteira. Né? Se o cara tem um gestor de fundo, ele tem que estar comprado em ações, em torno aí de 65% da carteira tem que estar comprado em ações, no mínimo 65%. Então, para não ficar exposto ao mercado, caso o mercado caia, ele vai lá e vende contrato futuro de índice. Né? Então, existem diversos players atuando com diversos objetivos diferentes no índice. Apesar de a maioria do dia a dia ser day trader,
mas existem outros players atuando com outros objetivos, né? Então a gente tem que saber a fundo e estudar, né, para que é usado o índice e quem são os agentes que atuam nele. Tá? Então, só para começar, eu vou mostrar para vocês aí como é que calcula aí, só para vocês terem uma ideia, a galera que opera aí 5, 10, 15, 20 contratos do mini e não tem nem noção do financeiro que está gerenciando. Né? Então vamos lá. Bom, então o cálculo é feito da seguinte maneira, né? Supondo que o índice está em 64 mil pontos, né? O lote, a gente calcula a partir do lote cheio, tá? Então o lote cheio mínimo são 5 contratos, tá? Então 5 contratos, que é o lote mínimo, vezes 64 mil pontos, 5 vezes 64 mil pontos, vai dar 320 mil reais, tá? Então tá, 320 mil reais. Então, se eu operar com o lote mínimo do índice cheio, que são 5 contratos, se o mercado tiver 64 mil pontos, eu estou operando 320 mil reais de lote mínimo no índice cheio. 5 contratos equivale a quanto no mini? 25 contratos, correto? Então, 5 contratos no cheio equivalente a 25 no mini. Se eu pegar e dividir esse financeiro de 320 mil reais dividido por 25 minis, vai dar um valor de 12.800. Tá? 12.800. Opa, ficou meio feio aqui. Então, 12.800 é o valor de um mini. Então, nesse exercício proposto, no vídeo número 1, vocês estão operando 12.800. Vocês conseguem operar 12.800 com uma margem na corretora de R$100. Tá? Então é o seguinte, caso, por exemplo, o teu stop fosse, por exemplo, 0,5% de oscilação, né? Então está 64 mil pontos. Né? 0,5% de oscilação, se você tiver comprado, 0,5% se cair, vai dar um valor de, fazer a conta aqui, 0,005 vezes 64 mil. 320 pontos. Ou seja, se oscilar 0,5% para baixo, que a gente tiver comprado, né, vai ser 64 mil menos 320 pontos. 63.680. E essa diferença de 320 pontos, que seria meu stop aí de 0,5%, é equivalente ao mesmo 0,5% no meu financeiro, concorda? Quanto seria 0,5% sobre o meu financeiro de 12.800? É só fazer a conta aqui, 0,005 vezes 12.800. R$64. Então eu estou dizendo o seguinte, se o índice oscila 0,5% para baixo, eu vou perder 320 pontos, que é o equivalente a 0,5% para baixo também do valor financeiro que eu entrei na operação, que era 2.800. Então, esses 2.800 vão virar 12.736. Né? Então, reparem que vocês têm que ter esses números na cabeça, você tem que saber qual o valor financeiro do contrato. Então, você está me dizendo o seguinte, que eu opero um contrato, vale 12.800. Se eu operar 10 contratos, eu estou operando 128 mil reais? É isso? Estou fazendo uma operação de 10 contratos, eu estou fazendo uma operação de 128 mil reais. Então, se eu fizer uma operação de 20, 30, 40, a gente chega a operar quase 1 milhão. Dependendo da tua mão, de 1 milhão a meio milhão. Né? Se a gente for falar aí de 50 contratos, 100 contratos. Vocês têm que ter a noção do tamanho
do financeiro. Por quê? Porque você dá um stop de R$320, que nesse caso seria 0,5% de oscilação do índice, sobre 12.800, tudo bem, R$64. Agora, e esses mesmos meio sobre esse financeiro aqui, ó? Né? É uma coisa absurda. Então a alavancagem a gente tem que usar com parcimônia, né? Porque ela é uma arma, a alavancagem. A corretora te dá a alavancagem, mas ela não te fala os riscos que você está correndo. Você tem que saber usar a alavancagem. Tá? Então não é possível você ter R$500 só, ou R$500 para gastar no mercado como aprendizado e tá querendo operar 5 contratos de índice, cara. Entendeu? Porque dificilmente você vai sobreviver. Se você ficar operando no talo da alavancagem, mais dia menos dia, o mercado vai te tirar. Vai te tirar mesmo, cara. Tá? Então, essa primeira explicação eu queria só mostrar para vocês terem uma noção do tamanho da mão e do tamanho da alavancada do mini índice. Eu não vou nem fazer essa conta no dólar, que o dólar é muito mais alavancado que o índice. É muito mais alavancado que o índice. Tá? Um contrato lá no dólar vai estar em torno de R$32.000, por aí. Aqui a gente está falando de 2.800. Então, esse é um dos motivos que eu opero o índice. Que é um ativo menos alavancado, eu consigo repartir mais minha ordem, tanto para entrar quanto para sair, e eu consigo gerenciar meu risco melhor. Então, novamente, eu vou entrar nesse ponto, que é o gerenciamento de risco. Vou fechar aqui. Então, lembra dos 3 pilares, né, principais para o trader, que é o gerenciamento de risco, a psicologia, né, e a técnica. Né? Então, na primeira aula eu abordei aqui, e essa aula, gerenciamento de risco, né, e essa aula eu vou continuar falando sobre gerenciamento de risco, que para mim é a parte mais importante aí para o day trader. Então, falando do exercício proposto, né, vocês tinham que fazer aí 150 pontos, né, ou R$30 operando um contrato. Vocês tinham diversas formas, né, de construir esse resultado. Você pode fazer 2 operações de 75 pontos. Você pode fazer aí 6 operações de 25. 3 operações de 50. Qual que é o ideal? Tanto faz. Se você tem um perfil mais agressivo de fazer scalp, você pode fazer 6 operações de 25. Né? Agora, eu tenho um perfil menos agressivo, tentar pegar um trade mais longo, teoricamente eu teria que fazer uma operação de 150, mas no exercício proposto eu achei melhor fazer pelo menos 2 operações. Então, a forma melhor para esse perfil seria 2 de 75. Então, qual a maneira melhor? Tanto faz qual a maneira melhor. A maneira que você girar mais, com certeza, você vai ficar com um lucro líquido menor, porque vai ter mais custos. Só que é estilo. Eu conheço muita gente que gira bastante, pega poucos pontos, só que o cara ganha muito dinheiro. O cara ganha muito dinheiro. Né? O cara é bem eficiente na estratégia. Então, isso aqui vai depender do trader. Não sou eu que vou falar qual é a melhor maneira. Dependente de como operar. E aí tem um colega nosso aí que mencionou, fala, pô, mas cara, é muito melhor você fazer operação curta. Né? Pega a operação de 25, 30 pontos, cara. Muito mais fácil de você acertar. Claro, é óbvio que é muito mais fácil. A probabilidade de eu fazer uma operação objetivando 25 pontos, cara, é muito maior do que eu pegar uma operação de 100, 200, 300, claro. Só que faça um seguinte cálculo. Né? Se eu objetivar 25 pontos, quanto vai ser meu stop? 50? 100? Se o meu stop for 50 e eu errar uma operação, eu tenho que fazer 2 para sair no 0 a 0 sem considerar os custos. Se meu stop for 100 pontos para pegar 25 pontos, então eu tenho que fazer, se eu errar uma operação, eu vou ter que fazer 4 para sair no 0 a 0 novamente sem contar os custos.
Então, você repara que essa conta dificilmente fecha. Aí você fala assim, pô, então legal. É claro, você arrisca 25, você objetiva 25 pontos no game, e arrisca o quê? 15. Isso aqui não existe no índice. 15 pontos é stop. É morte. Vai arriscar o quê? 10? Morte. 25? 25 em determinadas ocasiões, ok. Você consegue, mas em determinadas ocasiões. E você tem que ser muito bom. Conheço gente que arrisca 25, mas o cara sabe o que está fazendo e sabe quando entrar. E aí, eu vou fazer uma operação 1 para 1 que a gente fala. Eu vou objetivar 25 pontos para ganhar 25 pontos. E cada operação que eu erro, a outra eu acerto, eu estou zerado. Concorda? Se nesse meu caso aqui de 1 para 1, eu acertar 65% dos trades, é bem provável que devido aos custos eu vou sair no zero. Ou seja, eu não vou ganhar nem perder. Fala, pô, mas como assim, cara? Você acertou 65%, ou seja, a cada 20 operações, você está acertando 12. É isso, né? 12. Não, minta, é 13, né? É 13. Então você fala assim, pô, a cada 20 operações, você acerta 13. E você não ganhou nada? Não ganhou nada. Porque dependendo se eu operar pequeno, com lotes menores, não vai me sobrar nada. E se meu custo for grande, dependendo do quanto eu pago por contrato, não me sobra nada. Aí você fala, porra, mas espera aí, cara. Estou operando 1 para 1 e tem que ter um índice de acerto maior que 65%. Exatamente. Se você operar 1 para 1, e se você for um cara bom mesmo no mercado, você vai acertar aí, sei lá, 80, 85% dos seus trades. 80, vai. Então, para quem faz scalp, 1 para 1, que é o que a gente vê bastante gente fazendo no dólar, 1 ponto e meio, para dar 1 ponto e meio de stop, você tem que ter um índice de acerto acima de 80%. Agora eu pergunto, você acha que o iniciante consegue essa marca? Você acha que ele vai sobreviver com essa estratégia de 1 para 1? Ou seja, você acha que ele vai sobreviver com uma estratégia de 25 pontos no índice de gain ou de 1 ponto e meio no dólar? Será? Ele vai ficar pegando 1 ponto no dólar, 1 ponto e meio no dólar, estopando com 1 ponto e meio. 1 para 1. Você acha que o iniciante vai ter um índice de acerto maior que 80%? Sem chance. Sem chance. Não tem chance. Eu posso falar com a maior propriedade do mundo. É impossível o trade iniciante, no longo prazo, ter um índice de acerto desse. O cara pode ter num dia, 2, no mês, o cara não vai ter. No ano, então, nem se fala. Tá? Então, é bem ilusório, né? É bem ilusório isso que a gente pensa em trade curto. Porque trade curto, 25 pontos, requer stop curto. Requer stop curto. E se quando o stop é curto, o teu índice de acerto tem que ser muito alto. Isso o iniciante não vai ter. Tá, e o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte. Teria que operar uma relação risco-retorno de no mínimo 1 para 1,5. Isso considerando que as pessoas vão operar aí stop fixo, né, ao invés de stop técnico. Mas isso já vai para outra discussão. Mas mesmo com stop técnico, daria também para fazer uma relação parecida a essa. 1,5, 1 para 2, 1 para 3. Só que 1 para 2 e 1 para 3 no índice parece fácil, mas não é nem um pouco fácil. Por quê? 1 para 2 no índice, arrisco 50 pontos para pegar 100. Ou melhor, arrisco 100 pontos para pegar 200.
antes de chegar no 200 de gain, ele vai voltar, vai dar menos 50, menos 70, aí o índice volta e te dá mais 15, mais 30 pontos, mais 60 pontos, mais 100 pontos, aí ele volta para menos 50, menos 5, aí volta para mais 30. Ou seja, esse meio do caminho aqui, ó, entre pegar o seu loss, teu stop, e pegar seu ganho, é um caminho muito tortuoso, muito tortuoso. E os trades inexperientes, normalmente, se ficarem observando a tela no momento que estão posicionados, a maioria deles, no meio do caminho, desiste da operação. Ou eles vão sair um pouquinho positivo, ou eles vão sair no zero, ou vão sair um pouquinho negativo, e às vezes não bate, na grande maioria das vezes não bate nem o stop e nem o gain. Porque a pessoa não tem paciência para esperar. Né? Então, para esse tipo de pessoa ansiosa, eu recomendo o quê? Eu recomendo que a pessoa, no momento de entrar na operação, coloque o loss, coloque o gain, não olha mais a operação, desliga a tela, deixa só um barulho de ordem, por exemplo, no momento de execução de ordem. E a hora que você ouvir um barulho, ou vai ter atingido teu stop, ou vai ter atingido o seu gain, e você tira toda a ansiedade da operação e não precisar ficar acompanhando esse meio do caminho. Relações 1 para 2, 1 para 3 é bem difícil. É muito difícil porque requer alvos mais longos. E às vezes o índice, por exemplo, se você está buscando um alvo de 300 pontos, dando stop de 100, por exemplo, até chegar no 300, ele pode dar 200 pontos para você. Então eu vou lá. Você dá um stop de 100 e dá um alvo de 300. Ficou meio estranho, né? Então dá um stop de 100 e um ganho de 300, tá? Fazer um 1 para 3. Nesse meio do caminho, ele pode te dar aí, ó, 100 pontos positivo, 200 pontos positivo, 250 pontos positivo, voltar tudo e voltar para o teu menos 100 e te estopar. Pode acontecer isso e vai e diversas vezes, tá? Então foi um caminho muito tortuoso, né? Aí você teria que ser um cara bem regrado para você ver você ganhando 250 pontos. Você está ganhando 250 pontos e você não sair da operação. Por quê? Porque você está fazendo uma operação 1 para 3. Você quer sair com 300 pontos. Você sabe que no longo prazo, essa é uma estratégia válida. A pessoa que consegue essa disciplina de executar, aliás, de não executar o trade, de não sair antes, esperar o alvo, eu admiro muito. Eu admiro muito, porque eu acredito que 99% das pessoas que estiverem acompanhando o trade e verem que estão ganhando 250 pontos não vão deixar virar negativo esse trade. Assim, é psicologicamente muito difícil você deixar um trade de 250 pontos virar negativo. Então, essa coisa de 1 para 3, 1 para 2 no índice, devido à volatilidade, devido a diversos fatores, tanto psicológicos, né, como técnicos, relativos à característica do índice mesmo, eu acho que é um jeito bem difícil de operar. 1 para 3, por exemplo. Isso aqui para mim é dificílimo. Então a gente está pensando em algo nessa faixa aqui, ó. 1 para 1,5, 1 para 2, para quem está começando. Tá? Então o que quer dizer 1 para 1,5, 1 para 2? Simples, se eu riscar 100 pontos, pegar 150. Se eu riscar 50 pontos, pegar 75. Eu não acredito, né, para iniciante, falando de iniciantes, eu não acredito, tá, em stops menores que 50 pontos para iniciante. Eu não acredito que iniciante vai conseguir sobreviver fazendo stop de 25, 30 ou 40. Né? Porque qualquer balançado do book, qualquer balançado dos robôs, o robô te tira muito fácil, mesmo com 50. Mas é possível. É uma operação possível de fazer. Se você se aprimorar, otimizar a tua estratégia e conseguir, de uma forma eficiente, fazer trades de 50 pontos para pegar 75, por exemplo, eu acho que tem a possibilidade de ser vencedor. Tá? Agora, o exercício que eu quero deixar para vocês para a próxima semana,
É a mesma meta de R$ 30, só que agora um pouco mais factível. Por quê? Porque vocês vão operar agora 2 contratos, né? Na minha opinião, todos devem iniciar operando 2 contratos e não um contrato. Aí você fala, pô, mas então por que você não falou antes? Justamente essa semana anterior eu gostaria que você sentisse essa dificuldade de fazer R$ 30. Porque a gente vem com aquela ambição de fazer 100, 200, R$ 300 no dia, e quando a gente vê que a gente não consegue fazer R$ 30 3 dias seguidos, a gente acaba se frustrando. Mas não é que eu queira frustrar vocês, eu quero mostrar a realidade do mercado, a dificuldade que é o mercado, né? Não tem almoço grátis, é muito difícil. Então, se já é difícil fazer R$ 30 3 dias seguidos, imagina 100, 200, R$ 1.000 por dia, né? Então, agora vocês vão fazer a mesma meta de R$ 30. A mesma meta de R$ 30, 3 dias seguidos, a mesma. Só que agora mais realista. Por que mais realista? Vocês não vão operar um contrato, vocês vão operar 2 contratos. E por que 2 contratos para iniciante é melhor do que um? Porque assim, ao meu ver, 2 contratos já reflete a realidade do operacional. Por quê? Porque aqui você já consegue exercitar as parciais, né? Tanto saída parcial, fazer uma parcial, por exemplo, fazer uma parcial com 50 pontos, alvo final com 150. Né? Aqui você exercita a parcial, e essa parcial no ganho, por exemplo, fazer uma parcial de 50 pontos, né? Sair um contrato com os 50 pontos no ganho. Quando você faz essa parcial, você já tira o emocional do trade. Porque normalmente, quando você faz 50 pontos de parcial, por exemplo, o teu lote remanescente, o teu lote que sobrou, de duas uma, ou você traz ele para o teu preço de entrada, né, que seria, que você ficaria aqui no outro lote no 0 a 0 e já garantiria esse dinheiro no bolso, né, que é essa parcial, ou você deixa o teu stop, por exemplo, nesse caso, com menos 50 pontos. Você fala, pô, mas por que menos 50 pontos? Ué, você operou 2 contratos. Um contrato você faz 50, o outro contrato você faz menos 50. Tirando os custos, na verdade, o que aconteceu aqui? Nada. Você não perdeu nem ganhou dinheiro. Agora, a outra possibilidade que eu mencionei, 2 contratos. Um contrato você faz 50 e o outro contrato você vai sair no zero, no preço de entrada. Pronto. Aí você já garantiu R$ 50. Então, quando você faz esse sisteminha de saída parcial, você tira a ansiedade do trade. Você tira a ansiedade do trade, porque quando você faz a parcial, eu falei, pô, eu não perco mais. A partir do momento que você faz uma parcial, você não perde mais. Né? Então, tudo bem, essa é a parcial de saída do trade. Mas o que eu quero que vocês treinem também é a parcial de entrada no trade. Por exemplo, 64 mil pontos. Né? Eu entro um contrato. Tá? Aí o trade não evoluiu, tal, foi para 63, por exemplo, né? 63.900. Eu vou entrar, ou seja, ele caiu 100 pontos. Eu vou entrar mais um contrato. Eu vou ficar com médio de 63.950, tá? E aí, onde está teu stop? Fala, bom, eu vou fazer um stop fixo de 150 pontos. Nesse caso, 150 pontos da primeira entrada, que seria 63.850. Então, o teu médio está em 950. Meu stop é 850. Se eu for estopado no pior dos casos, eu vou perder R$ 40. Ou seja, 2 contratos perdendo 100 pontos. Vou perder R$ 40. Isso é só um exemplo, tá, gente? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Tanto para índice quanto para dólar, é difícil você acertar o cu da mosca branca. Ou seja, você comprar e logo no primeiro segundo você já está positivo no trade. Ou seja, não que executou target gain, mas você não passa calor nenhum. Ou seja, não vai para o teu negativo trade. É muito difícil acontecer isso. É muito difícil acertar o ponto exato de entrada do trade. Então, a minha ideia é, por que não escolher uma região de entrada? Uma região
em 100 pontos, ou 150 pontos, ou quem tem mais dinheiro assim para fazer esse treinamento, 200 pontos, né? Por que não, num intervalo de 100, 150, 200 pontos, tentar uma compra de 2 contratos? Aqui você vai ter muito mais chance de não ser estopado, de não ser violinado, né, que a gente fala. E aí o que acontece? Se eu entro um trade a 60, e um contrato a 64 mil, o outro a 63.900, no momento que eu entrei a 63.900, não necessariamente eu preciso sair acima de 64 mil pontos, os dois lotes. Eu posso muito bem sair um contrato, que é esse que eu comprei a 63.900, pegar 50 pontos, eu saio 63.950. Ou seja, aí o que acontece? Com um contrato, você vai ter feito 50 pontos, vai estar com 10 reais já de lucro. Porém, o teu médio já não está em 950, então o médio estaria novamente, volta para os 64, tudo bem. Aí o mercado volta novamente, por exemplo, para os 63.900, você toma de novo o seu contrato. Ué, está dentro do teu gerenciamento de risco, né? Então o teu stop não estaria ainda em 63.850. Se você for estopado, tudo bem. Você vai ser estopado não mais com 40 reais. 40 reais menos 10 reais que você acabou de ganhar, de fazer um scalpzinho. Aí você já vai perder no total 30 reais. Já vai ter diminuído, né? O que eu quero mostrar para vocês pode ser que fique um pouco complicado essa explicação, mas com 2 contratos, além de treinar a saída parcial no gain e essa entrada parcial fazendo o que a gente chama de um preço médio, mas é um preço médio controlado. Você já sabe no final quanto você está arriscando. É diferente. Você vai comprar uma região, você não vai comprar um ponto. Essa é a dica que eu deixo para vocês, né? Quando você opera 2 contratos, você já começa a conseguir ter a possibilidade de operar de forma mais profissional. Porque você não acha que os fundos, os bancos, as tesourarias, eles entram em um ponto, eles estão comprando e vendendo o dia inteiro. Comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo e melhorando o médio sempre. Em diversas regiões eles fazem isso. Tá? Então, por que a gente vai operar diferente? Por que a gente operaria comprando em um lugar só? Então pense numa estratégia onde caiba no bolso de vocês, né? Uma estratégia onde você pode comprar no intervalo aí 2 contratos no intervalo, sei lá, de 70 pontos, ou mesmo de 60 pontos, né? Caiu 60 você compra mais um, e aí coloca o teu stop com 100 pontos, com os 2 contratos. Isso depende de vocês vão sentindo no mercado e operando. Mas tenham a consciência que essa maneira de trabalhar, tanto entrada parcial como saída parcial, é uma das maneiras mais, ao meu ver, ideais para você ser bem sucedido no trade. Tá? É uma das maneiras mais eficientes de você montar um preço melhor e trazer a probabilidade e a estatística a seu favor. Bom, espero ter sido claro nessa explicação, mas no fundo eu só estou querendo que vocês entendam que, que há vantagem em comprar uma região e não um ponto, e há vantagem em você sair parcialmente, refazer parciais, nesse caso é uma parcial só porque você está com 2 contratos, do que sair total num ponto só. Porque você pode também, por exemplo, fazer uma parcial, naquele caso que eu comentei. Estou com 2 contratos, fazer uma parcial no gain de 50 pontos. E o outro 50? E o outro contrato? Ué, deixa o pau comer. Ué, se você coloca o teu stop no 0 a 0 para o teu preço de entrada, por exemplo, né? Deixa teu stop do último lote no 0 a 0 e deixa eu ver se entra em tendência o mercado. Quem sabe você não pega 200, 300, 400 pontos, cara? Por que não? Por que não? Você já está garantido aqui, ó. Teu stop já está posto. Por que não arriscar e tentar pegar uma tendência? Tentar pegar um trade mais longo? Também é uma possibilidade. Tá? Então,
Isso tudo que eu acabei de comentar com vocês está relacionado com gerenciamento de risco. Está relacionado com gerenciamento de risco. Vocês têm que aprender a manejar melhor esses números, manejar os teus ganhos e ter mais flexibilidade para operar. Né? Não entrar num ponto e sair num ponto só e seja o que Deus quiser, não. Vamos começar a ser mais maleável. Entra num lugar, entra no outro. Aí o mercado vai para trás, eu tomo o mercado avança mais 50, 60, 80 pontos, pum, eu saio outro. Né? Bom, já peguei mais 80 pontinhos aí com o contrato. Aí o mercado volta de novo. Tá dentro do meu gerenciamento? Tá, eu compro de novo. Você entendeu? É mais ou menos por aí. E essa é a maneira como eu opero. Só que em vez de operar 2 contratos, eu opero diversos contratos. Né? E sempre obedecendo o meu stop. Stop é stop. Bateu, acabou. Tem que stopar. Bom, para finalizar é o seguinte. 3 regrinhas básicas que todo trader deve seguir. É um vídeo que eu já comentei num dos vídeos, não foi o vídeo anterior, mas um dos vídeos que eu já fiz, não sei se foi ano passado. 3 regras básicas que todo trader deve ter. A primeira regra, você tem que saber qual que é o teu stop por operação. Ou seja, quando você vai arriscar por operação máximo, caso dê merda, você fala assim, porra, eu tenho que sair da operação. Fala assim, sei lá, 100 reais, então beleza. Você estabeleceu que 100 reais você tem que stopar com certeza, independente do que acontecer. Perfeito. Essa regra você nunca desobedece. Stop por operação. É 100 reais, deu 100 reais, zera na mão. Isso aqui vai fazer com que você preserve a sua conta. 2. Stop diário. No stop diário, sei lá, é 300 reais. Deu 300 reais no dia, você perdeu 300 reais, você desliga o sistema, desliga o computador e sai fora. Nem acompanha o mercado para não ficar com vontade de operar, para não cair na tentação. Stop diário, stop por operação. Você tem que ter isso na cabeça e tem que obedecer. Bateu esse valor na perda ou esse valor na perda, zerar. Ó, botão zerar. Muito usado. E vai salvar muito a sua conta. Né? E o terceiro fator é o stop. Você nunca move e nunca altera e nunca cancela o stop. Jamais. Entrou na operação, pôs o stop, é lá que você vai stopar. E ponto final. É lá que você vai stopar. Nunca altere ou cancele tua ordem de stop. Se você seguir essas 3 regras básicas do trade, as 3 regras básicas, vocês já vão sair da estatística de que 80% das pessoas que começam no mercado desistem no primeiro ano. Em menos de um ano, 80% das pessoas vão desistir. Por quê? Principalmente por 2 motivos. O primeiro, quebram, eles não têm nenhuma regra de gerenciamento de risco. Essa é uma regra que vai fazer com que você fique mais tempo no mercado, que vai preservar seu capital. E a segunda, as pessoas se frustram. Elas acham que é fácil, elas acham que é tranquilo. Só que é uma das profissões mais difíceis que tem. As pessoas ficam com a expectativa que vai ganhar dinheiro rápido, só que esquecem que o trade é como qualquer profissão. Se para você se for um médico ou advogado, dá 5 anos de formação ou 10 anos de formação, quantos anos de estudo, mais especialização. Por que você acha que com trade, com 6 meses de um ano você vai ganhar dinheiro? Gente, quem está começando não vai ganhar dinheiro no primeiro ano. Não vai. Não vai ganhar dinheiro no primeiro ano. Não estou dizendo que assim, você não vai ficar positivo no mês. Não, você pode ficar positivo no mês. Só que no ano você não vai ficar positivo. Se você ficar positivo, é muito pouco. Não vai pagar suas contas. Então, gente, a expectativa, gerencie as suas expectativas com relação ao trade, com relação ao mercado. Se vocês estão começando em menos de um ano, vocês não vão ganhar dinheiro. Não tem como ganhar dinheiro. Sabe por que não tem como? Primeiro, acabei de falar, é como uma faculdade, como qualquer trabalho. Você precisa de experiência, de anos de experiência. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um jogo de soma zero. Se eu ganho, você perde, alguém ganha e assim vai.
Só que nesse mercado você está concorrendo com matemático, estatístico, computador, robô, tesouraria, financeira, fundo, os caras mais crânio do mundo. E você acha que você tem a pretensão de 6 meses de mercado ganhar dinheiro dos caras? Você acha que com 6 meses, 8 meses você vai tirar dinheiro dos caras? É muita pretensão, concorda? Então, tem gente que fala aí mais ou menos em 5 mil horas, 4 mil horas de tela para você virar um consistente. Sei lá, mais ou menos 4, 5 anos. 3 a 5 anos mais ou menos. E eu acredito que seja mais ou menos isso. Não estou querendo falar que daqui a 3 anos você vai ganhar dinheiro, não. Você pode ganhar dinheiro já a partir do primeiro ano para frente, 1 ano e meio, 18 meses, mas para você se tornar consistente, já não ter mais dúvida se é possível, para você, sabe, já conseguir andar com as próprias pernas, saber se virar em diversas situações que o mercado vai oferecer. Isso você só vai conseguir com 3, 4 anos de mercado, 5 anos de mercado. Tá? E nem isso é garantia de sucesso. Então, a gente fala que 80% das pessoas desistem no primeiro ano. Os outros 10% desistem no segundo ano. Os outros 5% desistem em 5 anos. E os últimos 5% é que ganham dinheiro. Tá? Os últimos 5% é que vão ganhar dinheiro. Agora, isso aqui é uma informação estatística. Agora, você acha que você é diferenciado, você é muito inteligente e vai ganhar dinheiro com 6 meses? Tudo bem, pode até ser. Mas a matemática e a estatística mostra que não é bem assim. Aliás, que é bem diferente de assim. Bom, e só para terminar, já ficou muito longo o vídeo. Eu queria fazer uma coisa por volta de 20 minutos, mas esses são uns dados que o próprio Oliver Velez passou. Vou mostrar para vocês. De cada 10 pessoas que começam no mercado, 4 perdem muito dinheiro ou quebram. De cada 10, 4 ou perdem muito dinheiro ou quebram. Tá? 2 perdem pouco dinheiro. 2 ganham pouco dinheiro. E 2 ou uma ganha um dinheiro interessante, uma quantia honesta, e uma história de ganhar dinheiro. Isso aqui é o nível mais alto. Isso aqui não é só estudo. O cara tem muito talento aqui também. Né? Eu faço a comparação com o futebol, que aqui se encaixa aqui, Neymar, Cristiano Ronaldo. Para você chegar ao nível desses caras, não adianta querer. Você tem que ter talento. Querer e se esforçar, você chega aqui, ó, que já é mais do que suficiente. Que aqui é o mais que suficiente você ganhar dinheiro. Agora você estourar de ganhar dinheiro, ficar milionário, eu tô dizendo. Tem que ter muito talento, tá? Então 4 falhem ou quebra, 2 perdem pouco, 2 ganham razoavelmente, 1 faz um dinheiro bem interessante e 1 estoura de ganhar dinheiro. Segundo Oliver Velez, é mais ou menos essa a probabilidade. Bom, eu vou ficar por aqui. Lembrando que a próxima meta para a semana é os mesmos R$30, 3 dias seguidos, operando 2 contratos. Tá? Operando agora 2 contratos, uma meta bem mais realista. Tá? Bem mais realista. Então, vocês já podem colocar aí, se vocês usam média, se vocês usam aí Bollinger, independente do indicador, como vocês operem, operem do jeito que vocês se sintam mais confortáveis, só que respeitam gerenciamento de risco, respeitem a perda por operação, a perda diária e a regra do stop. Respeitem esses 3 pilares aí de trade e eu acredito que com 2 contratos agora vai ficar um pouco mais realista essa meta, né? E um pouco mais interessante e flexível o jeito de operar, né? Vocês não vão ficar tão engessados. Tentem fazer 3 dias seguidos,
novamente a mesma meta financeira. E boa sorte a todos, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco mais extenso do que eu imaginava. Agradeço a audiência aí e até a próxima semana. Abraço a todos.